Hoje eu vou te ensinar como utilizar fórmulas nas células, como utilizar formatação condicional e vários SIs para você poder fazer um status automático na sua planilha. Aqui nós também utilizamos formatação condicional, status de frequência e status personalizado para o resultado final. Então, fique aí até o final, aprenda a fazer uma planilha como essa e otimizar suas planilhas. E se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreva para fortalecer nossos conteúdos, deixe o seu like, compartilha com quem também precisa e ativa o sininho para não perder conteúdos como esse. Vamos começar! Essas colunas vazias significa que são as colunas que nós vamos inserir fórmulas. Para melhorar a identidade visual, eu sempre deixo o preenchimento do cabeçalho numa cor diferente, porque assim eu consigo saber que tem algo de diferente nessas colunas. E aí eu consigo identificar que nessas colunas tem fórmulas, tá? Vou copiar aqui essa formatação, volto aqui, ó, e vou colar tudinho aqui no final, porque todas essas colunas nós vamos inserir fórmulas, e é o que nós vamos fazer agora. Igual, vou utilizar aqui a média, então toda vez quando eu começo a escrever uma função, ele já traz para mim as opções que tem. E eu vou utilizar essa primeiro, ó. Dou um duplo clique, ele já vai assumir a fórmula e abrir parênteses. Eu vou clicar e arrastar até do primeiro ao quarto bimestre. Então, ele basicamente vai fazer uma conta aqui para mim, ó. Ele vai somar isso daqui. Quando eu fechar parênteses, ele vai me trazer o quê? A média. Aí você observa que eu não arrastei essa fórmula, mas ele já assumiu a fórmula para toda a coluna. Por quê? Nós formatamos como tabela verdadeira. Então, ele entende que tudo que eu fiz nessa primeira célula, ele precisa imputar para as células restantes. Eu vou selecionar aqui nossa coluna e vamos padronizar aqui, ó, a quantidade de casas decimais. Eu vou deixar apenas uma, tá bom? Ó. Então, visualmente, é melhor. Para essa coluna de percentual, eu vou utilizar um igual a nossa célula ao lado, que traz a média final, dividido pelo 100%. Sempre vou fazer a média final dividido pela nota máxima. E dou um Enter. Aí ele trouxe aqui como número inteiro, nós vamos selecionar, clica na primeira célula, Shift End setinha para baixo, seleciono toda a coluna, Shift End setinha para baixo, tá? Vamos clicar aqui, ó, dentro de página inicial. No grupo número, nós temos aqui um desenho de percentual, então eu vou utilizar esse recurso e vou abrir uma casa. Aqui, ó. Para a esquerda, você aumenta a casa, para a direita, você diminui as casas. Feito isso, nós vamos partir aqui para o resultado. O resultado será o status. Para esse status, nós vamos utilizar aprovado, reprovado e em recuperação. E como que vamos chegar nesse resultado? Se ele estiver dentro da média, que é 7 até 10, ele está aprovado. Se ele estiver menor que 40%, ele está reprovado. E se ele estiver entre esse resultado de 40% a 70%, ele está em recuperação. Então, vamos lá fazer essa fórmula? Eu vou aqui utilizar um se igual a se, clico duas vezes, se
o percentual desta célula for menor, então nós vamos utilizar esse caractere, ou igual, menor ou igual, então é o sinalzinho de menor e igual. Se o percentual desta célula for menor ou igual a 40%, então, esse então é o nosso ponto e vírgula, eu vou considerar reprovado. Dentro de aspas, porque é um texto. Caso contrário, esse caso contrário é o nosso ponto e vírgula. Vou abrir um outro se. Se, abre parênteses, o percentual desta célula for maior ou igual a 70%, então, que é o nosso ponto e vírgula, ele está aprovado, entre aspas, porque se trata de um texto. E qual que é a minha condição falsa? Se não for nenhum nem outro, então ele está em recuperação. Entre aspas, porque é um texto. Fecha o primeiro se, fecha o segundo se e dá um enter. Vamos ver se ele calculou certinho? Vou filtrar aqui o aprovado. Ele não pode ter menor de 70% aqui, ó. Ó, 70%, aprovado. Recuperação. 62, 57, ele não pode ter menor de 40% aqui. Certinho, esses daqui estão em recuperação. E o reprovado não pode ter maior que 40%. 40%. Certinho. Agora, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso selecionar essa coluna. E aí, eu venho aqui, ó, em página inicial. Dentro de estilos, eu vou abrir as opções de formatação condicional. Dentro de formatação condicional, eu tenho essas barras de dados. Tá vendo? Eu tenho vários modelinhos já pré-prontos que eu posso escolher. Tá vendo? Eu vou escolher esse azulzinho aqui, ó. E aí, ele já me deixa um visual mais direcionado, digamos assim, quando a gente utiliza dentro da própria planilha. E aqui no resultado, eu também vou utilizar uma formatação condicional. Vou selecionar toda a coluna, vou abrir as opções e vou utilizar a primeira opção, que é regras de realce das células. Aqui nós temos várias opções e eu vou utilizar essa daqui, ó. É igual a. Então, é igual a aprovado. Eu vou utilizar, ó, um texto, vou abrir as opções aqui, eu vou utilizar o verde, texto verde escuro, e dou um OK. Volto para a formatação, regras de realce das células, é igual a reprovado. Então, vou utilizar preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, OK. E o último, que é o recuperação, volta aqui, ó, página inicial, abre as opções, regras de realce, é igual a recuperação. Preenchimento em amarelo e texto amarelo escuro. E dou um OK. E ele já trouxe aqui para mim também uma formatação dentro da própria planilha. Ele já direciona o meu olhar. Eu bato o olho aqui e eu já consigo ver que a Helena Martins está reprovada. O Daniel Moreira está reprovado. Isso é muito legal. Agora vamos para a nossa parte de faltas.
nós vamos utilizar aqui também fórmulas, tá bom? Total de faltas eu vou utilizar igual a soma. Vou selecionar primeiro bimestre até o quarto bimestre, então eu clico na célula, sem soltar, arrasto até a última. Fecha parênteses e dá um Enter. Então, aqui ele já calculou para mim a quantidade de faltas. Total frequência. Aqui eu vou utilizar, como que eu sei qual que é o meu total de frequências? Pela regra, o ano letivo deveria ter 200 aulas, tá? Então, nós vamos utilizar aqui, ó, igual 200 menos as faltas. E dou um Enter. Então, esse daqui vai ser o total de frequência. Em média de faltas, nós vamos utilizar a fórmula igual total de faltas dividido por 200. E o percentual de frequência será igual a 100% menos a média de faltas. Então, somando aqui, a gente tem que ter 100%, e somando aqui, a gente tem que ter 200. Tá, ó. 200 e 100. Ó, toda vez que eu somo essas duas células, tem que dar 100%, toda vez que eu somo essas duas células, tem que dar 200. O status de frequência é o seguinte: se o aluno tem até 75% de presença, ele está aprovado por frequência. Se não, ele está reprovado. Se ele não atingiu 75% de frequência. Vamos lá? Igual se esta célula for igual ou maior ou igual 75%, então, que é o meu ponto e vírgula, entre aspas, aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, que é o meu valor falso, ele está reprovado. Com relação à frequência e faltas, não tem recuperação. Então, é só aprovado e reprovado. Aqui eu vou fechar o meu se e vou dar um Enter. Vamos fazer um teste? Eu vou filtrar o aprovado e ele não pode ter menor de 75%. E o 75% tem que estar aprovado. E o reprovado, ele não pode ter mais que 75%. Esse aluno aqui tá feliz, hein? E fecha. Aqui eu posso utilizar a mesma identidade visual que nós utilizamos para as notas. Então, eu venho em formatação condicional, vou abrir as opções e aqui nas barrinhas eu vou usar vermelha por se tratar de faltas. Em frequência, eu vou utilizar as barrinhas verdes por se tratar da presença. Ó, ele mesmo já calcula, tá bom? Isso é bem legal. E aqui nós também vamos utilizar a formatação condicional. Mas eu vou deixar para fazer depois que nós fizermos o último status, porque a gente formata os dois juntos, tá bom? Esse daqui eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, porque é bastante se dentro de si. E às vezes quando a gente não está muito acostumado a utilizar fórmulas alinhadas, a gente se perde. Então, acompanhe direitinho comigo e depois você faz. Vai pausando e fazendo junto comigo para você conseguir acompanhar e entender a lógica, tá bom?
Bom, eu vou ocultar aqui porque a última a gente precisa tanto do status de frequência quanto o de resultado das notas. Eu vou ocultar para facilitar o entendimento, tá bom? E aí eu deixei uma colinha aqui pra gente. O que acontece? Se o resultado das notas mais o status for aprovado mais aprovado, o aluno está aprovado. Se o status for recuperação mais aprovado, ele está em recuperação. Se o resultado mais o status for aprovado mais reprovado, ele está reprovado. Por quê? Ele pode ter passado por nota, mas se ele não teve frequência suficiente, ele reprova por nota. Se ele estiver em recuperação, mas ele reprovou por nota, ele está reprovado. E se ele estiver reprovado por nota e reprovado por falta, ele está reprovado, tá? Então, quando que ele estará aprovado? Apenas quando ele estiver aprovado nos dois estados. Quando que ele está em recuperação? Quando ele está em recuperação por nota e aprovado por frequência. E quando que ele está reprovado? Se ele estiver reprovado em qualquer um dos estados, ele está reprovado. Como que nós vamos fazer esse resultado final? Nós vamos utilizar um se com e. Isso mesmo, nós vamos utilizar um se com e. Então, ele vai sempre avaliar se este mais este for verdadeiro, ele vai trazer um status. E dentro do falso, a gente vai abrir um outro se com e. Bom, então vamos lá. Antes, eu vou copiar esse nosso status e colocar aqui para nos servir de base. Vou vir aqui na primeira célula e vamos começar por igual, se, abre parênteses. E vamos, junto com o se, utilizar o e, abre parênteses. Qual que é o teste lógico 1? Se resultado igual, entre aspas, porque é texto, aprovado, ponto e vírgula. Qual que é o teste lógico? 2. E, frequência, igual a aprovado, fecha aspas, fecha o parênteses do e, ponto e vírgula, qual que é o meu valor verdadeiro? Se aprovado mais aprovado, então ele está, entre aspas, aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Qual que é o meu valor falso? Dentro de falso, eu vou fazer mais um teste lógico. Alt Enter para essa fórmula descer. Vou dar um espaço e vou começar um novo se com e. Abre parênteses. Se, vamos para o segundo aqui, tá? Se o meu resultado igual recuperação, abre aqui aspas, escreve recuperação. Cuidado na hora de escrever. Se tiver alguma palavra escrita errada ou sem aspas, vai dar erro na fórmula. Ponto e vírgula. Qual que é o meu teste lógico 2? Frequência. Se minha frequência igual a aprovado, fecha aspas, fecha o e, ponto e vírgula. Qual que é a minha condição verdadeira? Ele está em recuperação. Tá aqui, ó, nossa colinha. Recuperação. Recuperação. Ponto e vírgula. Qual que é o meu valor falso? Eu vou fazer mais um se. Alt Enter espaço. Se
abre parênteses e abre parênteses. Agora vamos fazer aprovado com reprovado. Se o resultado for igual, reprovado, não, desculpa, aprovado, ponto e vírgula, e a minha frequência igual a reprovado, vou fechar o E, ponto e vírgula, ele está reprovado. Ponto e vírgula. Fizemos 3 Cs. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Alt, Enter, espaço, Si. Abre parênteses e abre parênteses. Resultado igual. O próximo é recuperação, mas reprovado. Então, eu vou escrever aqui, ó. Recuperação, fecha aspas, ponto e vírgula. E a minha frequência igual a reprovado, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Qual que é o meu valor verdadeiro? Ele está reprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Então, eu fiz aprovado com aprovado, ele está aprovado. Recuperação com aprovado, ele está em recuperação. Aprovado com reprovado, ele está reprovado. Recuperação com reprovado, ele está reprovado. O que me restou? Reprovado com reprovado, ele está reprovado. Eu poderia vir aqui, Alt, Enter, vamos abrir aqui, descer essa fórmula. E fazer só a condição falsa. Mas se ele der algum problema na fórmula, eu vou demorar muito para encontrar onde está o erro. Então, eu vou abrir mais um se, abre parênteses e abre parênteses. Se o meu resultado igual a reprovado e o meu status da frequência igual a reprovado, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, ele está reprovado. E agora, o que eu vou fazer com o valor falso? Eu vou dar um Alt, Enter e vou dizer o seguinte, o meu valor falso, você vai me trazer nada. Se ele tiver qualquer valor aqui, que não for nenhuma das condições acima, que são 5, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai me retornar em branco. Aí eu sei que tem algum problema nessa fórmula, tá bom? Essa é a minha condição falsa. Agora eu preciso começar a fechar todos os Cs. Observe que para cada Si que eu fechar, ele vai piscar esse parênteses. Então, eu vou fechar até ele piscar o primeiro aqui, ó. Vou fechar 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar um Enter. E agora, observe, ó, vamos ver se ele trouxe algum vazio. Não. Ele não trouxe nenhum vazio. O que significa que a nossa fórmula está correta. A gente pode até fazer uma conferência aqui, ó. Aprovado. No aprovado, ele só tem aprovado com aprovado. Recuperação. Ele tem recuperação com aprovado. E reprovado? Ele tem que ter reprovado em algum lugar. Ó. Aprovado e reprovado. Tá vendo? Recuperação e reprovado. Se ele reprovou em algum lugar, ele está reprovado. Limpa. Agora sim, eu vou selecionar. Vamos fechar aqui, né?
Podemos apagar na sacolinha ou vamos trazer ela aqui, ó. Vou deixar ela aqui no cantinho. Vou selecionar as nossas duas colunas e vamos utilizar a formatação condicional. Dentro de página inicial, formatação condicional, vou abrir as opções. Regras de realce é igual a aprovado. Quando ele está aprovado, eu quero que ele fique verde com texto verde escuro, ok? Formatação condicional, regras de realce é igual a reprovado. Quando ele está reprovado, eu quero que ele fique vermelho claro com texto vermelho escuro, ok? Novamente, quando ele é igual a recuperação. Recuperação, o preenchimento vai ser amarelo com texto amarelo escuro, ok. Recuperação. Eu escrevi alguma coisa errada. É igual a recuperação. Preenchimento amarelo, texto amarelo escuro, ok. Agora sim. Agora nós terminamos essa parte. Exibir. Ó, como ficou. Terminamos essa parte da nossa base de dados.